Boa noite a todos. Vamos acalmar nossos corações, serenar nossa mente, para nos prepararmos, né? Para essa noite. Então vamos começar lendo uma página desse livro, Gotas de Esperança, que fala assim para a gente. Não se impressione com notícias alarmantes. Resista às notícias de iminência de graves doenças, terremotos, desastres e mortes. Existem até os avisos com dia e hora marcados para o fim do mundo. Não se abale com tais coisas. Pense primeiro que a sua vida e a de todos os demais estão nas mãos de Deus, que uma vigorosa atuação de Deus faz com que nada aconteça sem o seu consentimento. E siga em frente, confiante. A confiança na determinação divina anula qualquer temor. Exercício para a gente, né? Mais uma página muito boa para a gente poder ter dentro de nós essa certeza, né? Não deixar nada abalar, tá tudo no controle de Deus. E a gente tem que começar a exercitar isso, não só na teoria, né? A gente tem que, de alguma forma, só por hoje, acreditar nisso. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Não adianta a gente se desesperar, porque não é que a gente vai dizer, tem que ser assim, então tá bom, eu vou aceitar. Não é isso. Mas a forma que você olha, né, a situação, a notícia, com essa confiança, a gente nada vai abalar a gente, né? Então vamos agradecer por ter conseguido chegar nessa casa maravilhosa, que nos acolhe, que nos faz bem, que nos revigora e que nos protege. Aqui estamos fazendo a ligação, né? Porque aqui eles preparam um ambiente tranquilo para que a gente possa se sentir bem e facilitar o intercâmbio, né? Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre querido, por mais essa noite, pedir a espiritualidade dessa casa que proteja todos nós e que a Janaína, que veio com tanto carinho aqui falar de um tema, vamos dizer assim, libertador, né? O espírito é imortal. Então, que a gente possa abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido, a nossa mente, para entender, né, de fato, e ver isso como uma verdade. Fica conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui, é sempre muito bom rever, né? Alguns rostinhos, umas carinhas já conhecidas, conhecer novos rostinhos, né? E ver, né, ao vivo também outros. Muita alegria, muito contente. Essa casa que há já muitos anos, né, me acolheu com muito carinho e também pode ter certeza que está aqui no meu coração, né, totalmente. Bom, o tema que nos coube hoje, o espírito é imortal. Não é bem um estudo, vai ser um bate-papo mesmo, vai ser uma troca de ideias, uma troca mesmo de informações. Quando a Beth me passou o tema, eu fiquei assim, pensando assim, gente, mas qual capítulo é esse de equilíbrio? Assim, não, é no caso livre. E aí, conforme o tempo foi passando, aproximando da data, aí me dei conta, caramba, eu estudei logo depois do dia de finados, que, né, que tic-tac não batem às vezes na época. E eu falei assim, então vamos falar.
Pois é, mas assim, na hora, na época, nem me toquei, nada, né? Depois eu olhei assim, gente, que legal, que maneiro. Vamos falar um pouquinho, assim, sobre isso. Para ter uma ideia, quem está vindo à Casa Espírita pela primeira vez? Quem aqui é novato? Seja muito bem-vindo à nossa casa, muito bem-vinda mesmo. Você é nova no Espiritismo ou apenas na casa? Na casa. Ah, então na Espiritismo tem já bom tempo, maravilha. Quem aqui é bem novo no Espiritismo? Quem é aquele, uau, ok, temos 2 pessoas, 3, eu gostei do e foi, né, e confessou. Legal. O que acontece? Esse é um tema que é interessante porque muitas pessoas são atraídas para o Espiritismo exatamente por causa disso. Do espírito ser imortal. Porque um fato, um elemento, uma verdade que nós deveríamos encarar com muita naturalidade é a questão da morte. Mas a gente não faz isso. A gente age com naturalidade a questão do nascimento. Mas a gente nem sequer, né, tem essa intimidade com relação à morte. Temos medo. Hoje mesmo, inclusive, com os meus alunos, estava trabalhando com figuras de linguagem, e aí tem um trechinho de um poema de Drummond, que ele fala assim, quando a indesejada da gente chegar, na hora, os meus alunos, assim, é a morte. Eu falei assim, gente, é bem, né, conhecido a ideia do indesejado. Mas, na verdade, quando a gente ganha uma intimidade com o Espiritismo, a morte não é mais meramente a indesejada e nem muito menos aquele bicho de 7 cabeças e nem muito menos aquilo do qual eu temo. Passa a ser um processo natural, assim como vem a ser nascer. Primeiro porque, antes da gente, né, começar, só poder assim, clarear um pouquinho e começar a esquentar as ideias da cabeça, mexer. Se nós, aqui, dentro do Espiritismo, principalmente, somos reencarnacionistas, então, cada vez que um bebê vem ao mundo, cada vez que o espírito encarna num corpinho de bebê, esse espírito, ele deu um até breve de onde ele veio. Para lá, era como se fosse uma morte, ausência temporária. E veio para cá. E nós recebemos com muita alegria. Da mesma forma, assim como termina a nossa jornada aqui, né, o nosso momento, nosso processo, esta encarnação, nós finalizamos aqui, nós damos, digamos assim, um até breve, e nascemos, ou melhor, renascemos na pátria espiritual. E lá é festa. Então, se nós aqui encararmos com a ideia de a volta, o retorno, com certeza é motivo de festa lá em cima, e que esse afastamento é meramente temporário, a morte não deixa, não passa, não continua sendo esse medo, esse temor. É lógico que, assim como quando uma pessoa querida nossa é obrigada a se mudar, a mudar de cidade, mudar de país, ter que se afastar de nós fisicamente, em vida, não estou nem falando questão da morte, nós ficamos, é claro que tristes, porque gostaríamos de ter a pessoa perto de nós. É da saudade. É gostoso o convívio. E que bom, né? Imagina, se a nossa saída, nosso afastamento fosse algo ruim, algo que o pessoal aqui, né, comemorasse. Ai, que bom, vai com Deus e não volte. Imagina? Não. Então, se existe essa saudade, é lógico que, quando existe um afastamento um pouquinho maior, e um distanciamento, entre aspas, um pouquinho maior, nós vamos sentir. Mas não pode ser encarado como algo ruim, como o fim de tudo. Pelo contrário. É apenas o fim de um ciclo e o início de um novo. E isso é tão certo que a única certeza que nós temos quando aqui encarnamos é que um dia voltaremos. Lá a gente fica na dúvida se vamos conseguir reencarnar, porque a fila é grande. Mas quando a gente desce aqui, já sabemos. Nós um dia voltaremos. Isso não é motivo para desespero. É apenas encarar com naturalidade. Hoje eu também conversava com os meus alunos a respeito de uma palavra, por causa do significado de uma palavra, a gente chegou até a palavra eutanásia.
explicando para eles, abrandamento, suavização. Aí puxei lá, e o Avengers, qual era o nome do vilão dos Avengers? É Thanos. Por que é Thanos? Porque é morte. Então, Tanás, abrandamento, né? Essa questão, no caso da vida, da morte, do ir lá. E nós começamos a pensar, a reflexionar um pouquinho sobre essa questão, né, da morte. E falei com eles que hoje, por exemplo, nós chamamos de eutanásia, perguntaram, no Brasil é permitido? Não, não é permitido, isso é contra a lei. E que bom, né? Porque, na verdade, senão muitos equívocos poderiam acontecer. E hoje, o que a medicina mais investe, mais está dentro, existem várias correntes novas e trabalhos em cima disso. Inclusive, no Brasil, nós temos um hospital público de referência em Salvador, que são questões dos cuidados paliativos. Que não há mais desespero da gente se agarrar a esse corpo e sofrer por causa disso. Mas é a ideia de encarar a morte, ou o momento, a espera da morte, como algo tranquilo, natural, sereno. E quem tinha oportunidade de conhecer, ler reportagens sobre esse hospital, é fantástico o trabalho que estão fazendo. E é interessante porque a gente vai a esse hospital, todos os pacientes que ali estão internados são todos pacientes terminais. Mas, mesmo assim, dentro do hospital não há tristeza, não há desespero. Pelo contrário, é toda uma rede de apoio para que esses últimos dias sejam os mais tranquilos possíveis. Então, hoje a medicina, até a medicina, já entendeu, isso é natural, faz parte. Não vamos deixar que haja o sofrimento, mas vamos encarar a morte como algo natural. Então, esse vem a ser o assunto do nosso bate-papo de hoje. Já repararam que eu preciso realmente dos slides, senão eu vou começar a puxar um assunto, puxar outro e acabou, né? Minha mente vai, né, lá para frente e tudo. Então, vamos lá, gente. Dia de finados, ontem, né? Muitas pessoas, consideram esse dia um dia triste, o dia de ir ao cemitério, né, de chorar, ou de limpar a lápide, de levar flores, né? Digamos assim, é legal, é importante isso? Sim, de certa forma, sim, no sentido de, se você faz isso porque você se lembra do ente querido, daquela pessoa, e esse ato é uma forma de dizer, eu gosto de você, olha o quanto eu me importo com você, o quanto você é especial para a gente, sim, vale. Será que, de repente, aquela pessoa estará lá, vendo, esperando as homenagens? Talvez não. Alguns, sim. Orgulhosos. Mas a maioria, não. Ou então, até vai só para o quê? Oi, como é que você está? Mas para ter o quê? Um contato íntimo e mais nada. Então, quer dizer que a pessoa só está ali, eu só posso me reencontrar, eu só posso realmente, né, ter o contato com esse ente que já foi ali no cemitério? É claro que não. É meramente uma formalidade, só isso. Assim como nós, seres humanos, aqui na matéria, nós precisamos de rituais, nós precisamos, né, digamos assim, hábitos para manifestar alguma coisa, um sentimento, alguma ideia, isso também não deixa de ser um hábito, não deixa de ser um ritual. Da ideia de finados ir lá para poder, né, lembrar a pessoa e tudo. Mas a gente tem que encarar que dia de finados, na verdade, ele é uma construção. É algo que, né, o homem acabou criando. Primeiro o seguinte, sabe o que significa finado? Fim. Mas não é o fim da pessoa não, tá, gente? A origem da palavra finado e defunto, né, que seria uma variação, é a ideia de aquele que consumou o que tinha que ser consumado. É aquele que realizou, é aquele que fez o que tinha que ser feito. Ou seja, a palavra finado não é a ideia de fim da pessoa. É fim daquela jornada, daquele ciclo, daquela tarefa. A gente encara hoje finado, finado ou finado, né? Ou seja, a pessoa que terminou, finalizou. Não, não.
Então, na verdade, dia de finados é uma espécie de celebração, sim, daquele que, né, finalizou tudo. Bom, aí acontece, de onde vêm esses nomes? Na verdade, gente, isso aí é um construto, né? Por coincidência, não tanta, a gente tem a sequência, dia 31, dia de Halloween, depois dia 1º, dia de Todos os Santos, para o dia 2, dia de finados. De onde vem isso? Na verdade, curiosidade, o dia de finados, antes, muitos e muitos séculos atrás, ele era celebrado, ele era lembrado, na verdade, no meio do ano. Se não me engano, em agosto. Só que, né, o Império Romano tomando conta da Europa, entrando em contato, em choque com outras culturas, principalmente dos povos celtas, viram que nessa época existia uma celebração, que sempre o povo celta é maravilhoso, ele sempre tinha celebração para tudo. Para você plantar, para você colher, para você, né, comer junto da colheita. Ou seja, tudo era motivo de celebração. E eles tinham uma celebração, né, uma espécie do contato com os deuses nesta época. Aí a Igreja Católica tentando, né, se ajustar à questão, vamos tentar juntar a nossa tradição com a tradição deles, para ver se a gente encontra simpatia no povo. E aí gerou isso aqui. Nós temos no dia 31, né? Desculpa, no dia 1º de novembro, nosso calendário, é o dia de Todos os Santos. O que vem a ser isso? A Igreja Católica tem um dia para cada santo, né? O dia de São Francisco, de Santa Bárbara e assim vai. Mas existem os santos que não são conhecidos. Existem os santos que são santos, mas nem sequer, né, foram canonizados ou o nome divulgado. Então, é dedicado um dia para todos esses santos. Os santos desconhecidos, os santos anônimos, o dia de Todos os Santos. Como é uma união com a tradição celta, no dia anterior ao dia de Todos os Santos, é o quê? É a véspera de Todos os Santos. Ou seja, em inglês, All Hallows Eve Day. Todos os Santos, véspera. Então, a véspera do dia de Todos os Santos. Nesse dia, havia uma espécie de vigília. Na noite de 31 para dia 1º, havia uma vigília das pessoas à espera desse dia. Que, para a tradição celta, né, é a ideia do encontro com a deusa, o encontro com os deuses, porque era um povo politeísta. O que fizeram? Se eu encontro com os deuses, então o que? Os deuses estão soltos por aí, não é verdade? Então tem gente aí solta por aí que eu não estou vendo. Aí, na tradição um pouco mais adiante, principalmente, né, mais inglesa, depois quando foi para os Estados Unidos, né, a ideia de que você passar uma madrugada cercada de entidades, de espíritos, né, isso seria meio que assustador. Então, começaram a fazer o quê? A proteger a casa com imagens, com lanternas, com abóboras, com seres assustadores, para manter o quê? Os espíritos, maus espíritos, longe da sua casa. Temos quem? Halloween. É isso. E aí, para poder fazer o quê? A união, já que nós celebramos os santos, todos os santos que já, né, desencarnaram, no caso, que já para eles, né, que já morreram, que são desconhecidos, então vamos pegar o dia de finados, do encontro da celebração com os mortos, no dia 2. Pronto, nascemos o quê? A sequência. Mais uma vez, uma questão meramente o quê? Né, de nomenclatura, de convenção em si. Que, na verdade, a celebração, ou o lembrar da pessoa querida, é todo dia. Seja ela encarnada ou então o quê? Desencarnada. Né? Então, quando o coração, quando o amor fala mais alto, quando a gente pensa na pessoa, pronto, a gente já se conectou de certa forma. E isso tanto serve encarnado quanto desencarnado. A força do pensamento, a força do amor é uma energia tão grande que nos une, não interessa onde nós estejamos, se aqui na Terra ou em outra galáxia, ou até mesmo, né, sei lá, em outra parte, outra dobradura do universo. Essa vem a ser a grande força do amor. E aí acontece, por exemplo, no México,
né? Eles começam a comemorar, na verdade, o Dia dos Mortos ainda em outubro. Lá para o dia 23, já quase que uma semana inteira de comemoração. Tá? 23, 25, coisa assim. Né? Alguns lugares é mais forte no dia 1º e outros lugares no dia 2. E para eles é festa. É festa. Sabem por quê? Porque eles acreditam que naquela semana os mortos é o momento que eles têm para voltar à Terra e voltar a ter contato com as pessoas. É visita. Lembra da visita aqui do Halloween, que o pessoal queria se manter afastado? Para os mexicanos, não. É um momento de celebração. Então, eles enfeitam as casas, fazem altares com frutas, né? Tem, assim, vários personagens que se vestem, e tem desfile nas ruas. É uma semana toda de celebração, de alegria. Por quê? Porque estamos recebendo aqueles que partiram primeiro. Então, é festa. Não é tristeza. O que é interessante, quando a gente começa a conhecer outras culturas e para pensar assim, realmente, né, por que somente naquele dia eu vou ficar chorando ou ficar achando, né, lamentando? Porque se há saudade, vai ser coisa todo dia. Agora, mesmo assim, ficar lamentando em si, não. A saudade ela é verdadeira, a saudade ela é legítima. Agora, a tristeza, não, porque quando a gente sabe que se não está mais aqui é porque cumpriu, e como realmente, né, falou no início, tudo está na vontade de Deus, tudo está no poder dEle, tudo está no comando dEle. Então, se isso foi permitido, assim tinha que ser. Então, a gente o quê? Respeita. Mas vamos lá, senão acabamos se falar, né, em tudo. Bom, o que acontece? Aqui no Ocidente, essa questão da cultura, né, dos espíritos e tudo, era meio complicado. A gente sempre teve uma coisa meio que um distanciamento, principalmente por questões religiosas. Porque durante muitos séculos, a Igreja Católica era que era predominante, né, como religião no Ocidente, na Europa e depois aqui, principalmente, na própria América em si. E seus desdobramentos. E para a Igreja Católica, o que se falava? Quando a gente morre, a gente o quê? Dorme. Dorme, tanto que rest in peace. Descanse em paz. Descansar. Vai dormir esperando o quê? O dia do juízo final, quando serão julgados os vivos e os mortos. E aí aquele que foi bonzinho vai para onde? Para o céu. Aquele que foi malzinho vai para onde? Para o inferno. Quem foi mais ou menos? Vai para o purgatório. Agora, com toda sinceridade, imagina você numa existência, naquela vida, né? Todo mundo cumpriria os 10 mandamentos certinho? Não falar mal de ninguém, não mentir, não, né? Pois bem, então, ou seja, eu fico imaginando assim o paraíso, né? O céu vazio. Só ouve os grilos. Cri, 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 cri. Né? Purgatório deve estar muita gente. Inferno, gente, deve estar lotado. Você acha que não tem nem... Deve ter o inferno 1, inferno 2, inferno 3, porque não dá mais, né? Está toda hora lotado. Aí o que acontece? Até que, finalmente, né, em 1848, começam a acontecer alguns efeitos meio estranhos. Coisas estranhas acontecem na casa das irmãs Fox. Naquela época, quando começaram os efeitos, principalmente certas mesas esquisitas, e começavam a pular, bater, girar, se mexer, movimentar. Imagina, você está na sua casa, linda, maravilhosa, de repente tua mesinha começa, toque, 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 e dança para lá, e dança para cá, né? E elas começaram a ficar preocupadas, perturbadas. O que elas fazem? Mudaram de casa. E aconteceu o quê? As mesas continuaram a rodar, continuaram. Bom, até que finalmente começaram a investigar isso. Não apenas investigar, porque o processo também estava acontecendo em outros lugares. E às vezes em lugares, não pertinho não, era em outros países, até mesmo em outro continente, porque elas moravam nos Estados Unidos, numa cidade do interior do estado de Nova York. E os mesmos fenômenos também estavam acontecendo na Europa. Até que, né, começaram uma ideia. Bom,
mesa sozinha, bater toque-toque, como assim? Aí alguém teve uma ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para esta mesa. O que pareceu coisa de maluco, virou a decisão mais inteligente possível. Porque as mesas começaram a responder. Faz o seguinte, bate uma vez, né, para sim, 2 vezes para não, por exemplo. E aí? Você é uma mesa mesmo? Não. Então você é um ser vivo? Sim. E a partir daí foram comentando, perguntando. Gente, e foram ver que essas mesas respondiam. Mais do que isso, respondiam em cima de ideias e perguntas e de forma coerente. Mesa não responde. Mesa não tem vida para poder o quê? Falar conosco. Mas essas mesas falavam. E aí começaram, né, foi uma febre realmente na Europa. Isso virou quase que um circo praticamente. Era muito comum, vamos fazer uma reunião na nossa casa das mesas girantes. Oba, convidava um monte de gente, e aí a gente o quê? Botava a mesa e pedia, ei, venham aqui e mexam na mesa. E acontecia. Mas hoje não tem nenhuma mesa girante. Sim, porque na verdade naquela época acontecia. Os espíritos estavam desesperadamente tentando entrar em contato com quem? Conosco. Galera, ei, vejam, ei, acordem para a nossa nova realidade. Olha o que a gente está aqui fazendo. Até que alguém começou a fazer o quê? Uma inteligência. Tá, peraí, vocês respondem? Vamos tentar melhor nos comunicar? Vamos. E aí colocaram o quê? Botaram um lapisinho, né, num objeto ali, tocando, aí começou, e foi melhor ainda. Essas mesas as mesas agora não mais mesmo assim, através do próprio objeto, começaram o quê? A responder perguntas escritas. Nossa, que maravilha! Até que isso chamou a atenção de quem? Do nosso querido, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso mais conhecido como Allan Kardec. E ele estuda. E ele resolve fazer perguntas inteligentíssimas para essas mesas. E essas mesas se identificam como espíritos. Nós somos espíritos. Espíritos daqueles que um dia aqui habitaram. E que se encontram agora no outro lado. No lado que cada um de vocês também estará daqui a pouco. De um lado de onde cada um de vocês veio. E ele, né, acaba escrevendo e publicando, em 1857, o nosso Livro dos Espíritos, com essas perguntas e respostas. Pela primeira vez, o Ocidente foi assim exposto escancaradamente a uma realidade que no Oriente já é a coisa mais normal do mundo. O que chamavam de alma, realmente, ela é imortal. A alma não morre. E mais do que isso, ela não morre e ela é eterna. Essa é a grande diferença. E ela não fica dormindo. Essa alma, esse ser, que eles se intitulam como espíritos, vivem, se manifestam, interagem conosco, estão presentes o tempo todo conosco. Então, nós começamos aí, hoje, aqui, se nós estamos numa casa espírita, é porque nós acreditamos, ou porque nós buscamos isso. Muitas vezes a gente busca porque um parente nosso morreu, e a gente quer acreditar, quer se agarrar na ideia de que ele não morreu, de que ele está vivo, porque a gente é muito apegado às nossas coisas, às nossas pessoas, aos nossos objetos, nossa própria identidade. A gente o quê? Se agarra a tudo isso. Então, vem muitas vezes pela dor. E começa a perceber que bom que veio pela dor para poder despertar para o amor. E despertar para algo maior, para essa grande verdade. Então, hoje aqui, a gente tem que ter essa certeza. Nós aqui não estamos sozinhos. Neste mesmo salão, estamos nós aqui encarnados. E no outro plano, é uma dimensão que a gente nem consegue imaginar, de espíritos
desencarnados, né, do outro lado, que estão aqui em comunhão conosco, alguns se preparando para poder retornar. Nossos mentores, assim, oi, preste atenção, lembra, agora vamos lá, força, não desanima não, vamos embora. Cada um de nós. Bom, vamos lá. E aí, temos que lembrar sempre dos 5 princípios básicos do Espiritismo. Porque se nós nos dizemos espíritas, isso aqui, esses 5, não tem jeito. Nós temos que realmente o quê? Acreditar nisso, tem que estar no nosso sangue. Então, acontece. Primeiro, da existência de Deus. Ponto. Tudo foi criado por um Criador. Não foi geração espontânea. Existe, né, algo maior, uma inteligência suprema que comanda, que coordena, que cria, que gera e que está o quê? Presente em tudo, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é imanente e transcendente. Automaticamente, questão o quê? Da imortalidade da alma. Porque toda a criação de Deus, os seres criados por Deus, eles são o quê? Imortais. A matéria pode ter fim, mas o espírito não. Porque o espírito é a própria, né, imanência, própria, no caso, manifestação de Deus. E assim como Deus, ele é eterno, assim como Deus não morre, a sua manifestação também não pode morrer. Nós temos esse DNA de Deus. Ora, se essa alma ela é imortal, ela não morre, então, aqui eu morri, vou para onde? Vou para um outro plano e vou reencarnar. Então, existe a pluralidade das existências, as diversas reencarnações. Não apenas a gente reencarna, não apenas o espírito ele é imortal, como também ele o quê? Se comunica conosco. Falando por intuição ou diretamente, em desdobramento nos nossos sonhos, em uma comunicação mediúnica. Então, a questão da comunicabilidade dos espíritos e onde eles estão. Tá, mas eles vivem aqui? Aqueles espíritos que já desencarnaram, eles vivem aqui? Não, eles vivem em outros mundos. Vêm para cá. E nós vamos ficar eternamente na Terra? Não, a Terra não é o único lugar habitado nesse universo todo. Que pretensão a nossa? Outros mundos também são habitados, de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Isto aqui tem que ser verdade para nós. Não pode ser meramente uma historinha, meramente uma repetição, porque na evangelização aprendi isso. Isso tem que estar aqui, ó, no coração, essa certeza. Bom, e aí, olha que interessante. Esse lance de espírito não é novo no mundo. Isso é muito antigo. Tá? Nós pensamos lá no Egito, estou falando de milhares e milhares de anos antes de Cristo, para terem uma ideia, né? Num resumo, eles já acreditavam, já sabiam da questão dessa imortalidade. Não era à toa que existiam as múmias, não era à toa que os faraós, os corpos dos faraós eram mumificados, e todos os seus pertences iam junto no túmulo. Ah, porque para eles levarem? Não é para eles levarem. É para que quando eles voltassem, já teriam a casa arrumada. Já teriam tudo ali. Era só voltar, que estava o quê? Estava tudo já à mão deles, né? Imagina, você desencarnou, foi enterrado. Aí seus pertences foram o quê? Divididos. Olha o trabalho que ia dar quando você retornar, vai catando, né? Você ficou, sei lá, com o meu espelho, você ficou com a minha cadeira, vou pegando de volta. Não, está tudo lá. Ao ponto de até mesmo os animais de estimação, eles eram mumificados junto com eles. Tá? Bom, na Grécia, tá? Pensa, o próprio Platão já falava sobre isso, né? Ele apresentou o mentor Sócrates, declarando que a alma é imortal e consciente, capaz de pensamento inteligente e transita da vida para a morte e vice-versa. Gente, está falando de quantos anos aí? Milhares e milhares de anos atrás, antes de Cristo. E olha que interessante, tá? Na própria mitologia grega, existiam 2 lugares para onde as almas iam. Os Campos Elíseos ou até mesmo o quê? O Tártaro. Ah, mas espera aí, né? Lembra muito questão do céu e inferno, né? Da Igreja Católica. Não muito, porque vira e mexe eles ficavam transitando.
Hércules, então, né, foi lá e já salvou vários do Tártaro. Então, vocês voltavam, né? Outro, no hinduísmo, tá? No hinduísmo é interessante, por quê? Exatamente, pegar no trechinho do Bhagavad Gita, o próprio, né, Sri Krishna, que seria, né, Krishna, porque pela história, Krishna, ele se junta eu queria falar corretamente o nome, né? Mas vai, Arjuna, não é Arjuna, é Arjuna. Hoje, esse final de semana, eu escutei como é que seria de verdade a pronúncia do nome. Mas vai Arjuna mesmo, paciência. Tá? E aí o quê? Antes, Krishna, ele era um companheiro de guerra, né, de Arjuna, e depois se torna o que, na verdade, durante o momento que acontece o Bhagavad Gita, ele se torna o seu mentor, ele acaba se tornando o seu mestre, né, em si. E, exatamente, né, na parte 2 do Bhagavad Gita, Krishna fala, nunca houve um tempo em que o eu não existisse, nem tu, nem todos estes reis, e no futuro, nenhum de nós deixará de existir. E fala a questão exatamente o quê? Desse eterno ciclo, né, de samsara, em que você começa, das roda das reencarnações, para que haja exatamente o quê? Evolução através do caminho do Dharma. O próprio budismo, olha só, o budismo, que não fala em Deus, que considera, na verdade, nós, né, não como alma, mas sim como uma consciência, e consciência que não se perde, e consciência que é capaz de voltar, é a mesma coisa. E quando se fala em espírito, espírito não é meramente um ser. Espírito, antes de tudo, é o quê? É consciência. Não fala exatamente que as leis de Deus estão gravadas onde? Na consciência. E consciência é o quê? É um serzinho que vai andando? Não, é essa mente. É esse pensamento. A gente pegar nas partes didáticas do próprio espírito, nós vamos perceber que a menor, entre aspas, parte desse espírito é exatamente esse corpo mental, que nós chamamos de consciência, e que é o que permanece. Tá? Então, até mesmo no próprio budismo. No islamismo, também falam o quê? Das almas que aguardam a sua ressurreição. Então, para eles, continuam meio que dormindo. Na verdade, é o seguinte, se você, né, fez coisas boas para a religião, você vai lá para o paraíso. Se você foi contra a religião, você vai para o inferno. De novo, o quê? A ideia de permanecer vivo num lugar e no outro. Pelo menos concordamos o quê? É imortal. Não morre, continua. Vai para um outro lugar, mas continua. Certo? E olha que interessante. A China, que é um país altamente materialista, né, muito mais budista, alguns são confucionistas, alguns, mas muitos são budistas. Então, são budistas, não creem em quê? Em Deus. Não existe Deus. Tá? Mas todos eles têm um costume milenar também, muito, muito antigo, que é, para cada membro da família, é comum fazer um tablet desse, né, uma tabelinha dessa, vamos dizer assim. Inclusive, aquela que vocês quiserem estar vendo na Amazon, podem comprar na Amazon, tudo bem? Tem lá, está em branco. Então, eles colocam ali o nome da pessoa. Hoje, mais moderno, colocam também a foto da pessoa e montam o seu altar na sua casa. Nossa, que coisa fúnebre, o altar. E detalhe, e constantemente deixa ali as comidas preferidas da pessoa. Sabe por quê? Para eles, ali é a pessoa manifestada viva. É como se a pessoa não morresse, ela continuasse viva. E detalhe, é muito comum o seguinte, né? Faz de conta, né? Sei lá, na minha família, eu tive casos na questão já desencarnados, são os meus avós maternos e os meus avós paternos, né? Minha mãe e meu pai, biológicos, ainda estão aqui. Então, é como se fosse o seguinte, bom, eu vou me casar, né? Eu quero apresentar o meu futuro marido para os meus avós. Eu vou no altar deles, ali, diante da foto,
vó, vô, olha, esse aqui é o fulano. Ei, vou me casar com ele. E aí, olha, fiquem tranquilos. Ele é um cara muito bacana. E converso, pedi quase que a permissão. É como se a pessoa estivesse viva. Um país materialista, cuja maioria não acredita em Deus. Mas tem dentro de si a certeza de quê? De que a pessoa não morreu. Imagina, agora, nós aqui no Espiritismo, estavam atenção, calma, imagina, coitadas, essas almas estão o quê? Bem perturbadas, né? De novo, está me chamando, gente, de novo, olha só, já falou, quantas vezes eu tive aí, minha filha? Pelo amor de Deus, vem cá, você vai casar o quê? Para a terceira vez? É sério isso? É porque eu não estou, né? É porque eu não estou conseguindo falar com você, não dá uma... Né? Imagina, ainda bem que não fala. Bom, e aí, outra coisa interessante, países, como por exemplo, Estados Unidos, que são bem protestantes. Se são protestantes, acreditam na ideia de que o espírito fica vagando? Não, porque, de acordo com, né, o cristianismo raiz, morreu, vai para onde? Vai dormir, esperando que o juízo final, né? Mas já repararam quantos filmes de fantasmas, isso é só uma pequena amostra, são criados? Tá cheio de fantasma por aí. E quem são os fantasmas? De onde vieram? Para onde foram? O que vestem? O que comem? Né? Esta noite no Globo Repórter. Espera aí. Tem uma incoerência. É tão natural que não perceberam que falam de fantasmas, que falam desta imortalidade, que falam desse vagar, desses espíritos... Mas na hora lá do altar, não, porque está descansando em paz. E aí me faz lembrar, interessante, não sei se já contei para vocês, mas um episódio que eu morri de rir. Eu tive que rir, não teve jeito, né? Então, com alguns alunos meus, do 5º ano, está falando também, não sei, de mãe, pai, sempre surgiu questão de morte, né? E aí, falando de fantasmas. Eu gosto perto de Halloween, coisa assim. Aí ele falou assim, gente, mas aí tem gente que vê fantasma. Aí eu, tem gente que vê fantasma? Eu estou assim, mal sabe, né? Tem, mas eu não. Se eu visse o fantasma, eu sairia correndo. Eu ia correr mesmo. Tá, vem cá, uma pergunta. O que vocês acham dos fantasmas? Quem são os fantasmas? Pessoas que morreram, né? Ai, que bom, tem um caminho aí. Vem cá, mas fulana, seguinte, e se fosse a sua mãe que morreu... e voltasse para poder conversar com você, falar com você? Eu sairia correndo, de jeito nenhum, meu Deus, que isso? Mas é tua mãe, criatura, é tua mãe. Não, Miss, é um fantasma da minha mãe. Não entendi. Porque morreu e queria que ficasse, e fica chamando pela pessoa. Aí a pessoa vem, você faz o quê? Corre. Tic-teco, não entenderam. Repare como a gente é muito incoerente nos nossos discursos. A gente fala as coisas, a gente age, sem parar para pensar na verdade o que a gente está fazendo, está falando, né? E a gente esquece que, por exemplo, muitos daqui da infância, vou entregar agora a idade, né? A gente o quê? Gostou muito desse fantasminha aí, o Gasparzinho. O fantasminha o quê? Camarada. Depois teve a versão não tão nova assim, essa menina já está adulta, né? Bem adulta, por sinal, né? Do próprio filme. De novo, fantasminha, camarada. Bom, o que acontece então? Vamos pensar na questão da reencarnação. Eu, como espírito, eu sou imortal. E eu preciso o quê? Evoluir. Eu preciso reencarnar, porque cada reencarnação é como se fosse uma nova matrícula, no nosso caso, aqui neste planeta Terra, para outros, em outros orbes. Sejam eles ainda primitivos, sejam eles, né, já o quê? Avançados, já mais evoluídos. Para poder o quê? Aprender, fechar um ciclo de aprendizado. Mais um ano letivo da minha escola, daquelas matérias que eu preciso aprender. Cada reencarnação para que eu vou, eu ganho uma nova identidade. Eu ganho um novo ego. Por quê?
né, de acordo com a própria doutrina, nos livros espíritos, o que isso diz? Se eu preciso aprender, se eu preciso, digamos assim, reaprender aquilo que ficou meio capenga, se eu preciso aprender a amar o meu inimigo, se eu preciso chegar e ressignificar algum tipo de relação, se eu vir para cá com todos os meus preconceitos, vai adiantar alguma coisa? Não. Porque eu desencarnei já o quê? Com raiva do fulano, achando que não tem jeito, com um certo pensamento. Então, quando a gente volta, é como se zerasse essas lembranças, elas ficam guardadas, armazenadas em nós. Mas aqui, quando a gente reencarna, pelo menos no que seria esperado, não são o quê? Acessadas. Para quê? Para que eu possa olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente, sem preconceito, e conseguir enxergar a sua essência. Porque acontece? Podem reparar, vocês podem perceber isso. Pense naquela pessoa que a gente diz assim, que o santo não bate. Cara, não bate de jeito nenhum. E assim, às vezes eu peço o quê? Para o meu santo me segurar, senão eu vou e bato na pessoa. Não tem aquela pessoa? Essa mesma pessoa, ela também não é amada, querida por alguém? Então, tem que ter alguma qualidade. Porque se alguém, nem que seja a mãe, nem que seja a mamãe, ama aquela pessoa, é porque quem ama aquele outro vê alguma qualidade. Então, eu não posso voltar aqui me lembrando daquela pessoa ou tendo a imagem dela no meu pré-conceito. Eu preciso zerar para que me dê uma chance de olhar para ela de uma outra maneira. E agora vamos falar de nós. Será que nós acertamos em tudo que nós fizemos? E quantas vezes a gente erra uma coisinha boba e vem aquele sentimento de culpa? Aí vem o chicote, slap. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, porque eu tive coragem. Eu sou muito burra, eu sou muito idiota. Meu Deus. Olha o quanto a gente vem se torturando. Então, por que do véu de esquecimento? A gente tem aquela sensação lá no fundo, aquela impressão, mas não está claro, não está nítido, porque é uma chance da gente poder também se ver de uma outra maneira. Então, a cada reencarnação, a gente vem com uma nova identidade, nesse ciclo direto, até conseguir o quê? Compreender exatamente a minha natureza. Qual é a minha natureza? Espírito, Filho de Deus, manifestação do Criador. Bom, e aí nesse processo evolutivo, o que acontece? Né? A nossa trajetória é bem longa, é muito longa. Na verdade, ela é para sempre. Mas para nós chegarmos até aqui, cada um de nós estamos, gente, foram muitos anos. Foram muitos bilhões e bilhões e bilhões de anos, que nós não conseguimos nem sequer dimensionar. Porque nós, com o princípio inteligente, como essa manifestação de Deus, a gente começa lá embaixo. E a gente vai galgando, né, matéria, a gente vai agregando mais matéria, porque está lá no livro dos Espíritos, o Espírito, para poder se manifestar, ele precisa da matéria. Para existir, não precisa da matéria. Mas para poder atuar aqui no mundo, ele precisa. Então, a gente vai o quê? Galgando matéria, a gente vai galgando experiência, a gente vai galgando conhecimento, passa pelo reino mineral, passa pelo reino vegetal, ganha sensibilidade, passa pelo reino animal, adquire e desenvolve o instinto, as emoções, para finalmente, lá no reino nominal, o quê? O intelecto, a razão, a consciência, a noção de eu. E aí sim começar a desenvolver o chamado livre-arbítrio. E nesse processo todo, eu vou o quê? De série em série, de ano em ano, ensino fundamental 1, fundamental 2, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, até chegar onde? Lá em cima como espírito perfeito. E cada momento é uma série. Você acha que tem fim? Quais são as potências de Deus? São infinitas.
Então, se nós temos que aprender as potências de Deus, então nosso aprendizado é quê? Infinito. Vocês acham que dá uma coisa uma só? De jeito nenhum. Para exterminar, por causa do nosso tempo e tudo. E aí vem a grande pergunta para vocês. A nossa identidade é completamente transitória. Esse eu aqui, com o qual me identifico como Janaína, é apenas neste momento. Mas existe um ser que está vestido de Janaína neste momento, que é um ser maior, e esse ser é permanente. E é este ser que é imortal. A minha identidade não, realmente. Este corpício é matéria. Isso é transitório. O meu nome é transitório. Mas o que eu sou de verdade, que é o acúmulo de todas as experiências, isso é permanente. E isto é que é imortal. Mas será que o outro vai se esquecer de mim? Não. Porque quando a gente ganha plena consciência sobre nós todos, nós nos lembramos de todos aqueles que passaram por nossos caminhos. E nós nos lembramos do laço de amor que existe. E esse laço do amor, ele é indestrutível. Como cada um de nós gosta de ter a liberdade de poder escolher o que fazer, com que se divertir, com quem estar, para onde ir, com o que trabalhar, assim nós também somos em espírito. Então eu posso ter uma afinidade, um afeto muito grande por diversas mães minhas que foram aqui na Terra, biologicamente falando, e eu poder trabalhar em outro orbe, mas manter a minha conexão mental de amor com elas. Ou vocês acham que vocês só foram casados uma única vez com seus cônjuges? Ou vocês acham que não tem o quê? Outras experiências. Mas quando a gente fala do amor verdadeiro, não existe mais competição. Existe mais o quê? É questão, né, da identificação e desse amor universal. Bom, e é para finalizar, gente, lembrando que fantasma é diferente o quê? De espírito. Mas o que é interessante é que essa nomenclatura aqui do carinha, de branquinho, né, do lençol, é engraçada, né? Quando a gente pensa nas reuniões, nas sessões de materialização, fisicamente, é como se fosse exatamente o quê? O fantasma de lençolzinho branco. De onde veio, então, isso? De onde veio desse imaginário? Né? Então, a gente tem aqui tantas manifestações pelo Peixotinho, né? Francisco Peixoto Lins, como também por Antônio Alves Feitosa, junto com o nosso Chico. E só uma observação, não sei do horário e tudo, está já passando e tudo, aqui embaixo, está vendo aquelas mãozinhas ali? Está em parafina? Isso é uma das grandes provas de que realmente o espírito ele é imortal. Porque durante as reuniões de materialização, esses espíritos vieram e se materializaram, enfiaram as suas mãos na parafina, moldaram essas mãozinhas. E para tirar essas mãozinhas, se fôssemos nós, teríamos que quebrar as mãozinhas. E as mãozinhas não foram quebradas. Simplesmente o conteúdo interno, ele o quê? Desmaterializou. Isso é uma grande prova de que eles são realmente reais, que isso não é balela. Então, para finalizar, fico no caso de vocês uma mensagem. Isso está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que a gente ganha a vida eterna? Quando a gente tem certeza disso, a nossa consciência muda. E eu me vejo e acredito como um espírito imortal. E aí, mesmo na saudade, mesmo nessa pseudo-ausência, mesmo achando que a pessoa foi embora e acabou, não. Mude esse pensamento.
que, na verdade, mesmo que os olhos físicos não vejam, quem amamos está muito mais próximo do que nós imaginamos. Ele está aqui, ele está aqui. E, eventualmente, ele está aqui. Uma excelente noite para vocês. Que tenhamos nossos corações abertos, a mente completamente aberta, na certeza do que nós somos, não de quem. Porque a identidade, ela é transitória, mas do que nós somos. E assim como nós somos esses espíritos imortais, todos aqueles que nós amamos, e até mesmo aqueles que um dia aprenderemos a amar, também são. E no final, comporemos a grande família universal. Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Que leveza, né? Levou de um jeito tão didático que é impossível a gente não entender. E a comprovação feita aqui agora nos traz a compreensão de que somos imortais. Ela deu ela amarrou por todos os lados. E essa é a nossa responsabilidade hoje. Hoje, mais uma vez, a gente vai se tornar mais responsável por tudo que a gente fizer, pensar, porque estamos construindo para nós o nosso caminhar de espíritos elevados, né? Vamos nos elevar. E nesse momento em que a gente percebeu isso, a gente olha para Deus e agradece a oportunidade de ter chegado a essa casa, porque a espiritualidade está aqui, nos envolvendo, nos abraçando, mostrando para nós que somos amados por receber todo esse estudo que está guardado dentro de nós e que possamos acessá-lo sempre que possível na nossa evolução. A cada dia que passa, nós seremos cada vez melhor, porque já temos a certeza que é indo em frente nas leis de Deus que vai nos fortalecer. E nesse momento, nós vamos às nossas orações. A esses espíritos que estão lá do outro lado, nossos queridos, que cada um de vocês acessa no seu pensamento e no seu coração, ele está lá. Você pensa nele e faz a ponte. E é nesse momento em que a gente entrega o nosso amor a ele. Essa prece a todos eles que já partiram e completaram uma encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Com certeza, hoje fizemos uma ligação mais forte, né? Porque a todo momento, nesses minutos que me antecedeu, a gente não parou de pensar neles. E quem tinha condição passou perto de cada um de nós aqui, nesse momento. E agora, nesse lugar iluminado, onde o pensamento positivo e a amorosidade está em alta, nós temos condição de usar a nossa mente para irradiar
irradiar pensamentos positivos, energias positivas, àquele lugar que está na sua mente, no seu coração. E é para lá que a gente vai mandar essa irradiação tão bonita, tão plena, tão forte. E vai chegar lá. E vai fazer toda a diferença naquele local. E agora, vamos à saúde. Todos nós que estamos aqui, necessitamos, sim, de um carinho no nosso corpo físico, na mente, nos órgãos, não importa. Importa é que a gente precisa, e vocês podem pensar também nas pessoas que te cercam, seus parentes, seus amigos, que precisam desse carinho em algum ponto do seu corpo físico, para se reerguer e continuar a sua jornada, ou para ficar mais tranquilo, com menos dor. Então é nesse momento em que a gente, orando, visualiza essa mão divina sobre as dores que necessitamos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E nesse momento, todas as caixinhas, toda a água do ambiente receberam o mesmo tratamento amoroso, para que ali faça-se a cura, o que for necessário, porque o nosso médico dos médicos tudo sabe, tudo vê. E terminamos mais uma noite de tratamento e cura, nesse solo sagrado, envolvido por uma enorme... Nossa Senhora! São muitos que vieram e com certeza foram tratados também. Então é só gratidão aos mensageiros da casa, que são incansáveis em olhar por nós, por todos nós. É gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.